Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vídeo sobre relatos e relatos de seitas, então eu encontrei 3 histórias que eu achei interessante pra trazer aqui pra vocês. Eu sei que o conteúdo sobre filmes tem performado melhor, né? Acho que as pessoas gostam mais de ver, mas eu não tive tempo de fazer outro roteiro essa semana, foi muito corrida. E assim, como eu tô no início do canal, eu acho que vale a pena testar várias coisas diferentes, vários tipos de vídeo. Eu já fiz um outro vídeo de relatos aqui e tiveram pessoas que comentaram, que falaram que gostaram daquele tipo de vídeo. Gente, eu particularmente consumo muito conteúdo de relatos, principalmente quando eu quero, sei lá, lavar uma louça, ou estou almoçando, ou quero correr na esteira, enfim, vídeos um pouquinho mais longos e mais história, assim, gosto muito. Então, se você gosta também, fica por aqui. Vou começar as histórias, mas antes, se você gosta de conteúdo sobre filmes de terror, casos misteriosos, histórias sombrias e bizarras, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like, deixa um comentário também falando que tipo de conteúdo você gostaria de assistir por aqui e me segue nas redes sociais que eu vou deixar aqui na tela também pra vocês. Todo dia tem vídeo curto e toda semana pelo menos 2 vídeos longos. Bom, vamos começar com a primeira história. Beber água antes da minha canequinha linda aqui do Fred Krueger. Eu amo ela. A gente se parece. Primeira história. Eu tive uma criação menos que convencional, pode acreditar. Primeiro, vocês já ouviram falar da Ruby Frank? Então, ela era uma youtuber. Tenho certeza de que a maioria das pessoas conhece ela. Ela tinha aquele canal, 8 Passengers, e acabou indo presa por negligência infantil bem séria junto com uma mulher com quem estava morando. E elas diziam ser mormons. Mas, até onde sei, não existe nada nos ensinamentos do mormonismo e dos santos dos últimos dias que diga às pessoas para serem tão obscenamente cruéis com os próprios filhos. Gente, eu já ouvi falar desse caso, tá? Foi bem famoso. Ela é uma mulher youtuber que fazia uns trem bizarros, enfim. Obviamente, eu não sou uma das crianças do 8 Passengers, mas quando essa história saiu, eu acompanhei com completo horror. Teve hora que eu tremia no chão, chorando de verdade, e nem meu marido conseguiu me consolar. Só um abraço da minha filha de 10 anos conseguiu me trazer de volta à realidade. Eu sou mãe e não consigo imaginar, em universo algum, tratar minha filha amada daquele jeito. A história da Ruby Frank não me perturbou só porque era horrível. Me perturbou porque me lembrou profundamente da minha própria infância. Quando finalmente escapei daquele inferno aos 18 anos, eu meio que achava que tinha tido uma criação abusiva única, diferente de tudo. Mas ver a história dos 8 Passengers me fez pensar em quantas outras famílias como aquela existem por aí. Famílias que, por qualquer motivo, viram seu próprio tipo de seita. As pessoas não percebem que seitas perigosas são muito mais do que hippies esquisitos de túnica que matam atrizes ou se mudam pra Guiana pra beber veneno. Existem cultos de personalidade, esquemas de marketing multinível que são meio seitas. Verdade isso. E existem movimentos sociais e políticos. Alguns até começam com as melhores intenções. Mas comportamento de seita é sempre comportamento de seita. E quanto mais as pessoas se enredam nas próprias seitas, mais passam a acreditar nas próprias bobagens. E é o que posso imaginar que aconteceu com os meus pais. Quando eu nasci, o grupo parental da minha família era composto pela minha mãe Cora, meu padrasto Jekyll, tia Brady e o parceiro dela, tio Eric. E tinha a mama Charlene, que não era parente de sangue, mas era a matriarca da nossa unidade familiar. Eu era a mais velha de 4 crianças. Todos fomos instruídos a nos chamar de irmãos. Era irmão John, irmã Sabrina, irmão Roger e eu, irmã Krista. Era assim que tínhamos de nos tratar desde que me entendia por gente. Se escorregássemos e esquecêssemos o prefixo, éramos punidos. Por exemplo, um dia eu estava brincando com a irmã Sabrina e a chamei de Sabrina. A tia Brady ouviu, me arrastou para fora do cômodo e bateu nas minhas palmas com uma daquelas varinhas de praia que os adultos sempre deixavam à mão para punições regulares. Uma palmatória, né? E havia tantas regras assim. E, como uma criança pequena que cresceu com elas, eu não questionava muito. Segundo a mama Charlene, que devíamos encarar como uma figura quase sagrada, aquilo eram os decretos do Senhor. Se fizéssemos algo contra os decretos do Senhor, seríamos punidos. Eu não lembro de todos os decretos, mas só porque anos de terapia e distância me permitiram apagá-los. Todo dia começávamos a manhã lendo as 4 páginas de decretos que tínhamos de seguir.
Não podíamos sair do quarto até terminar a leitura, nem para ir no banheiro. Claro, quando alguns de nós eram bem pequenos, isso levava a acidentes e isso quebrava um dos decretos. Aqui estão os que eu lembro. Não se suje. Trate a família apropriadamente. Agradeça ao Senhor ao acordar, até depois de cochilo. Agradeça ao Senhor antes e depois das refeições. Não tome o nome do Senhor em vão. E tinha uns bem bizarros. Não podíamos comer nenhum alimento laranja, porque laranja era sinal de que vinha do diabo. Uma vez, o irmão Roger perguntou por quê, e a mama Charlene bateu nele com a vara por questionar a palavra do Senhor e depois explicou que a carne do diabo é laranja. Interessante. O irmão Roger disse que achava que o diabo era vermelho. E a mama Charlene explicou que, quando você corta um diabo vermelho, por dentro ele é laranja. E assim, a partir daí, entendemos sem pestanejar que cenouras, laranjas, abóboras e afins eram do mal. Doces laranja? Nunca. Aliás, não podíamos comer doces porque cárie vinha do diabo também. E o fogo também era do mal, porque era laranja. Então não podíamos nem olhar para o fogo. Os adultos cozinhavam e nós, crianças, fazíamos coisas como descascar legumes, passar manteiga no pão e cuidar da horta. E ficava por nossa conta porque o galpão ficava no quintal. O galpão era para onde éramos mandados se nos comportássemos mal demais. O máximo que passei no galpão foram 3 dias. O irmão John, uma vez, ficou mais de 2 semanas. Trancados lá, podíamos usar um balde como banheiro, que uma das outras crianças esvaziava a cada 2 dias. Nos traziam um jarro de água por dia e 3 fatias de pão seco. Quando algum de nós tinha de entrar no galpão para levar comida ao irmão ou esvaziar o balde, a criança punida tinha que ficar no canto, de frente para a parede. Se virasse e olhasse para nós, tínhamos que contar para o padrasto Jacko especificamente. Todos tínhamos medo demais do padrasto Jacko para não dedurar. A parte mais estranha é que eu não lembro do padrasto Jacko realmente nos punir nenhuma vez. Só que, por algum motivo, morríamos de medo dele. Desde cedo, martelaram na nossa cabeça que não devíamos sentir amor pelos irmãos. Mesmo sem sermos todos de sangue, éramos irmãos aos olhos do Senhor. E, portanto, sentir amor uns pelos outros era antinatural e impuro. O mesmo valia para os adultos. Eles lembravam, todo dia, que não nos amavam e que nós não devíamos amá-los. A única pessoa que podíamos amar era o Senhor. A única exceção era no aniversário da mama Charlene. Nesse dia, tínhamos que nos curvar diante dela e dizer que, só naquele dia, nosso amor era dela. O motivo nunca foi explicado. Nossa casa tinha várias estantes, mas nunca podíamos ler os livros. As lombadas estavam cobertas, exceto as Bíblias. Porém, apesar de afirmarem que servíamos e amávamos ao Senhor, nunca nos ensinaram nada diretamente da Bíblia. Não sabíamos nada sobre Jesus. Na verdade, eu nunca ouvi o nome do Filho de Deus até escapar daquela família. Aprendíamos a ler, sim, mas com livros escritos pela mama Charlene, com aquela letra fininha e espichada dela. Eram todos livros sobre família, sobre a mãe Cora, o padrasto Jacko, a tia Brady e o tio Eric. A própria mama Charlene nunca aparecia nos livros. Eram, em geral, histórias das aventuras da nossa família antes de o Senhor nos impor às crianças. Os livros nos chamavam de os albatrozes, referência que só entendi muitos anos depois. Nas histórias, a mãe Cora, o padrasto Jacko, tia Brady e o tio Eric viviam aventuras divertidas e selvagens, exploravam montanhas, visitavam feiras, pescavam em lagos. Eles até resolviam mistérios. O que mais me assustava era o primeiro livro. O padrasto Jacko não aparecia nele. Em vez dele, havia um homem chamado Daddy Cobleton. Daddy Cobleton era um homem perverso que tentava desviar os outros do caminho. Ele os guiou ao próprio inferno, onde descascou a própria pele para revelar o demônio laranja por baixo. E lá fez coisas indizíveis com a mãe Cora, até que a tia Brady e o tio Eric o lançaram no poço de fogo. No fim do livro, a mãe Cora deu à luz a mim, irmã Krista, e o Senhor enviou o padrasto Jacko à família. Mas então, Daddy Cobleton voltou mais 3 vezes, deixando a mãe Cora grávida novamente e a tia Brady 2 vezes. E cada vez eles o expulsavam com armas, e a mama Charlene foi enviada pelo Senhor para nos proteger. E era isso que o livro dizia. À medida que fui crescendo e entendendo como o mundo realmente funcionava, percebi que demônios laranjas não existem. Meus irmãos não eram prole do inferno.
O mundo em que vivíamos era muito, muito anormal. Nossa casa era muito isolada, no meio do nada. Mas às vezes vendedores ambulantes apareciam, ou famílias que passavam de carro. E era claro que não viviam como nós. Usavam roupas bonitas, não lençóis simples como os nossos. As crianças tinham cabelo e nós tínhamos a cabeça raspada. E nenhum de nós tinha quarto. Até eu completar 18, nós 4 dormíamos em colchões nos 4 cantos de um único cômodo. Linhas no chão dividiam a sala em 4. Se alguém entrasse no quadrante do outro depois das 8 da noite, era punido. Geralmente com palmadas com a vara ou tempo no galpão. Mas havia outras punições também. Ficar do lado de fora enquanto jogavam água gelada na gente e ficar parado enquanto os outros irmãos gritavam as coisas mais cruéis que conseguissem pensar. Se um irmão não fosse cruel o suficiente, ele é que era punido. Um dia, o irmão John pegou uma Bíblia da estante, achando que se aprendesse mais sobre o Senhor, entenderia por que vivíamos uma vida tão fria e miserável. Quando tentou abrir o livro, ele não abria. Era só um adereço, um item cenográfico. A mama Charlene pegou ele no flagra, e foi quando ele passou 2 semanas inteiras no galpão. Eu realmente não consigo lembrar de um momento feliz da infância. Éramos incentivados a evitar a conexão humana uns com os outros. Estudávamos em casa. Não tínhamos brinquedos nem TV. Música era proibida. A irmã Sabrina foi pega cantando uma vez e o caos se instalou. Os adultos interrogaram ela por horas sobre como ela sabia o que era cantar, como aprendera a fazer aquilo e etc. E ela disse que não sabia, só parecia algo que dava para fazer com a voz. Como punição, os adultos fizeram ela comer uma cenoura. Disseram que, ingerindo a carne do diabo, sua voz ficaria amaldiçoada para sempre. Era miserável, uma rotina diária de vazio sombrio. Todo dia era exatamente igual. Mesmo assim, eu raramente pensava em fugir. Além da vista, além da cerca alta e dos vislumbres de passantes por alguma fresta da madeira, não fazíamos ideia de como era a vida fora da nossa casinha no meio do nada. Então fiz 18. No meu aniversário de 18 anos, os adultos me acordaram um pouco depois da meia-noite e me levaram escada abaixo sozinha. Na cozinha havia um bolo, algo como eu nunca tinha visto, e era aparentemente só para mim. No começo, achei que era algum truque, mas os sorrisos nos rostos me convenceram do contrário. Sentei e dei uma mordida, e foi como o céu. A mama Charlene disse que o que eu viria a seguir seria difícil. Nada do que eu aprendi crescendo era real. O mundo era frio e cruel, e ela era uma psicóloga radical que encontrara uma família disposta a ajudá-la em sua tese. Ela acreditava que criar crianças sem o conceito de amor e seguindo um conjunto de regras incompreensíveis e inexplicáveis, e então introduzi-las ao amor e à realidade aos 18 anos, quando fossem grandes o suficiente para entender, faria com que tivessem a vida mais plena possível. Deve ser assim, você não dá amor para uma criança durante 18 anos e ela vai ser felizona. Ela prometeu que me ensinou tudo o que eu precisava para sobreviver no mundo real. Disse que todos eles me amavam de verdade, amavam a todas nós crianças. E, nas palavras dela, aquela era sua tese. Roubar nossa infância enriqueceria nossa vida adulta, além de qualquer coisa que uma pessoa normal experimentaria. Imagino que, na cabeça dela, isso fizesse algum sentido. Imagino que houvesse algum motivo pelo qual 4 outros adultos concordaram em submeter seus filhos a um inferno mais frio e sem amor para ajudar a testar a teoria dela. Aí vem o golpe final. A mama Charlene disse que era totalmente minha escolha. Eles não eram pessoas más. Mas, agora que eu tinha 18, queriam que eu ficasse com a família e me tornasse uma das mães. Eu seria conhecida como Mãe Krista e criaria uma criança minha. Perguntei como funcionaria, se o Daddy Cobleton voltaria. E ela disse que sim, mas que ele tomava a forma de homens diferentes. Perguntei se o Senhor havia abençoado tudo aquilo e se ela achava que fazia a obra do Senhor. E todos meio que riram. Acho que essa parte doeu mais. O único ser que eu amava, o único salvador em que eu acreditava que um dia me tiraria daquele inferno. E eles nem ligavam para ele, nem acreditavam nele. Eu mantive a calma, disse que precisava de ar fresco e saí pela porta dos fundos. Sentei no cortador de grama motorizado que usávamos para aparar o gramado e atravessei a cerca com aquela máquina e continuei dirigindo.
Foi a primeira vez que vi mesmo o mundo lá fora. Aí acenei para um carro e me levaram para a cidade mais próxima, até a delegacia. Contei tudo. Eu esperava que meus irmãos fossem salvos e que meus pais fossem presos. Sabe o que aconteceu? Eles receberam uma advertência e 6 meses de visitas regulares do Conselho Tutelar. Decidiram que nada do que fizeram de fato constituía abuso infantil. Aparentemente, mentir para os seus filhos sobre a própria realidade não é crime que leve à perda de guarda. Um por um, meus irmãos chegaram à maioridade e também deixaram a seita que era a família da Mama Charlene. Nos reconectamos e começamos a construir nossas próprias vidas. Na primeira vez em que nos reunimos e dissemos eu te amo uns aos outros, as lágrimas simplesmente não paravam. Depois que saí, a família começou a tratar meus irmãos melhor. A presença do conselho tutelar meio que os forçou a serem um pouco mais honestos. Quando meu irmão mais novo, Roger, saiu de lá, disse que estava quase tolerável. Eu nunca mais falei com nenhum dos adultos, e não quero. Talvez não fossem tão maus quanto a Ruby Frank e a amiga maligna dela, mas o dano psicológico que nos fizeram com a seita maluca que inventaram é algo que eu ainda sinto até hoje. Pelo que entendi, os 5 adultos ainda moram juntos. O Roger não conseguiu cortar o contato de vez e os visita, e me dá notícias de vez em quando. Aparentemente, a Mama Charlene sofre de necrose asséptica. Um dos comprimidos que ela precisa tomar, um tipo de ibuprofeno, é laranja. E eu fico pensando o que o diabo acha disso tudo. Achei legal essa história. Não tava esperando. Eu li só o começo dela, dessa primeira. Mas assim, gente, o povo acha que não, mas existe um tanto de seita por aí, gente, principalmente nos Estados Unidos. Existe muita seita que a galera não faz ideia, porque realmente não são todas as seitas que vão ficar famosas, mas as pessoas sofrem muito em seitas e geralmente quem entra em seita, né, tá num momento vulnerável psicologicamente ou enfim, é uma pessoa que consegue ser manipulada mais facilmente para poder entrar numa seita e acaba sofrendo diversos abusos. Então, seitas são perigosas, gente. Não entrem em seitas. E vamos para a segunda história. Então, essa é a história do meu pai, mas ele me deu permissão para compartilhar. Nós somos do Tennessee. Sempre fomos uma família cristã. Mamãe e papai me criaram com fé forte em Deus, e eu criei meus filhos do mesmo jeito. Não vou transformar isso aqui num discurso meloso, mas a minha fé me deu forças mais vezes do que consigo contar. O acontecimento mais assustador e estranho da vida do meu pai envolveu uma igreja e um pastor. Crescendo, a igreja local do meu pai deixava a desejar. Ele morava numa cidadezinha do interior com uma igrejinha do interior. E, embora o povo da cidade fosse temente a Deus, não tinham um pastor local em tão alta conta quanto nosso Senhor e Salvador. Papai nem lembra o nome do velho, então vamos chamá-lo de Pastor Bake. Pois é, o Pastor Bake era um sujeito bem idoso. E mais velho que a idade também, porque ele gostava de uma bebida. Sabe como é? A garotada da cidade dizia que ele dava uns goles no vinho da comunhão e papai disse que era praticamente verdade. Uma vez, supostamente, ele estava tão bêbado durante o sermão que chegou a cochilar no púlpito antes de despertar assustado. Ele era inofensivo, não dá para dizer o contrário, mas dificilmente inspirava paixão e confiança. Especificamente em 1970, com a Guerra do Vietnã pegando fogo, gente perdendo entes queridos, o mundo apavorando todo mundo e as pessoas querendo fé mais do que nunca. Era difícil ir na igreja no domingo e ouvir o pastor Bake arrastando as palavras num tema sem graça que não tinha muita relevância para a América daquela época. Não é de se espantar que a frequência despencou, e eles tinham sorte quando aparecia 20 fiéis no domingo. Então, o circo chegou à cidade. Não um circo de verdade, embora meu pai tenha umas histórias legais sobre um circo itinerante que passou por lá. Mas esse circo tinha tenda e mestre de cerimônias, só que sem palhaços nem elefantes.
era uma daquelas igrejas reavivadas em tenda. Tinha um teclado portátil com um tecladista jovem e descolado, tinha um coral que cantava muito bem e, mais importante, tinha o pastor Trent. Se você já viu algum filme ou série com um pastor carismático, maior que a vida, se jogando no palco e evangelizando a palavra de Deus com entusiasmo, segundo meu pai, você só viu metade do que o pastor Trent fazia. Ele era tudo que o pastor Bake não era. Jovem, energético, bem vestido, transbordando fé no Senhor e principalmente sóbrio. Do jeito que papai descreve, você quase imaginaria o próprio Jesus. Cabelos longos que voavam enquanto ele gesticulava nos sermões apaixonados. Ele nunca dizia ser curandeiro, mas impunha as mãos nos doentes e idosos e eles juravam se sentir melhores. Papai diz que o Sr. Rockford, com as mãos travadas pela artrite, conseguiu reabrir sua loja por mais 3 anos depois que o pastor Trent apertou a mão dele. Você pode pensar que o pastor Bake teria problema com o Trent armando sua tenda num campo próximo. Mas mesmo com a frequência na igreja caindo para 4 pessoas, ele pareceu apreciar a folga, segundo o amigo do vovô Steve, que ainda aparecia por lá. Todo o resto foi completamente conquistado pelo pastor Trent. E, do jeito que meu pai conta, dá pra entender. Lembre-se, papai tinha 16 anos na época e mesmo adolescente cristão mais comportado, tem outras coisas na cabeça além de ir na igreja o tempo todo. Mas, pelo menos na memória dele, ele ficava empolgado com a tenda todo final de semana. Aí, num domingo, algo estranho aconteceu. O pastor Trent fazia sua rotina de sempre, falando do amor de Deus, de como ele cuidava dos soldados no exterior e dos seus soldados aqui no país. De repente, Trent fica muito quieto. Um silêncio total tomou a tenda. Papai jura de pés juntos que parecia que o calor ali começou a subir, subir, subir. Tá bom, era verão. Era uma tenda de lona lotada, mas nunca tinha sido um calor tão insuportável. Dava para ver as pessoas suando. Dona Crabjoy chegou a cambalear e parecia que ia desmaiar. O pastor Trent congelou lá na frente. Agarrou as bordas do palco e olhou para cima e para a esquerda como se tivesse ouvindo alguém que ninguém mais podia ouvir. Papai disse que dava para ouvir um alfinete cair. Ninguém queria quebrar o silêncio. Ninguém tossiu. Então, o pastor Trent estalou as mãos, fazendo metade da congregação pular. Começou a dizer algo e parou, como se as palavras tivessem travado na garganta. Pigarreou e recomeçou. É hora de a igreja seguir em frente, disse ele. Um burburinho correu pela multidão. Trent acenou para acalmar todos e anunciou que a semana seguinte seria o culto final antes de irem embora da cidade. Era tipo uma igreja itinerante, né? Vocês entenderam, eu entendi. Claro que todos ficaram arrasados e ninguém sabia por que eles estavam indo embora. Trent e o coral conduziram todos para fora da tenda, quase sem falar. Na semana seguinte, a cidade ferveu de fofoca. O que tinha acontecido? Por que o pastor congelou no meio do sermão? Ele estava ouvindo a voz de Deus? Lembre-se, era os anos 70, nada de fone de ouvido. Todos estavam prontos para o culto final no domingo seguinte. Talvez viriam respostas. Enquanto isso, o pastor Bake estava em queda. Na quarta-feira, acharam ele cambaleando na praça, completamente bêbado, resmungando que o diabo tinha vindo para levar todos embora. O xerife teve que trancá-lo na cela dos bêbados e tentar entender alguma coisa. O xerife era amigo antigo do vovô, então papai ouviu a história do vovô de segunda mão. Dizem que o xerife perguntou diretamente se ele estava falando do pastor Trent, se Trent era o diabo vindo levar todos embora. O pastor Bake disse que não. Não era o Trent. Trent era um homem de Deus. Os moradores foram à tenda naquele domingo, quase toda a cidade. A tenda ainda estava lá. O pastor Trent não. O lugar todo tinha sido desarrumado. Bancos jogados, caídos, o púlpito quebrado. O teclado elétrico tinha sumido. E o gerador também. Os trailers do pastor e de sua equipe tinham ido embora. Eles saíram mais cedo, claramente às pressas. Então apareceu um tal de Jerry Charlton correndo. Alguém viu minha esposa? Ele achou que ela tinha saído antes dele para a igreja, mas não havia na multidão. Ela estava grávida dele, onde mais estaria? Depois chegaram outros fiéis. A professora, o marido dela, estava sumido. Um homem manso, tímido, que todos brincavam, tinha se casado com um trator.
E ao longo do dia ficou claro: 12 pessoas tinham desaparecido junto com o pastor Trent e o coral. A maioria era de gente em relacionamentos infelizes. Uma delas era uma moça de 18 anos que diziam que sofria abuso do padrasto. Uma ou duas pessoas sumidas não tinham fofoca em torno delas. Mas, como o papai disse, nunca se sabe. Logo virou a explicação popular que, de algum modo, todas aquelas pessoas fugiram com o pastor Trent e sua igreja. Então a conversa chegou ao próprio Trent. A família Manson tinha dominado as notícias há pouco tempo com o assassinato da Sharon Tate. Seria o pastor Trent realmente pastor? Ou algum tipo de líder de seita, como o Charlie, atraindo pessoas vulneráveis com falsas promessas? Muita dessa fofoca rolou no lugar mais natural da cidade, a igreja. O pastor Bake já estava de pé de novo e parecia que a temporada na cela tinha dado um susto nele. Quando ouviu falar de Trent, foi como se o velho pastor Bake, inflamado, tivesse voltado. Como ousavam falar assim de um homem como o pastor Trent? Trent era um soldado de Deus. O diabo tinha vindo à cidade e mirado nos 12 desaparecidos. E como um flautista angelical, o pastor Trent os guiou ao portão do céu. Essa explicação, claro, não agradou quase ninguém. E não agrada o papai até hoje. Isso poderia significar qualquer coisa, né? Seriam aquelas pessoas vítimas de abuso que Trent ajudou a salvar? É isso que o pastor Bake queria nos dizer com o diabo vindo buscá-los? E o que ele queria dizer com guiá-los ao portão do céu? Ficou parecendo meio que morte, né? Há um adendo a essa história curiosa. Todos os desaparecidos eram adultos e não havia indício de crime. Dado o volume de pessoas e os relatos de vidas familiares conturbadas, a família não tratou como desaparecimento criminal. Mas Jerry Charlton não aceitou. Vasculhou o país atrás do pastor Trent e sua tenda. Toda vez que voltava para casa, havia puro ódio nos olhos. Jurava que, quando o encontrasse Trent, exigiria respostas sobre a esposa e mandaria o homem para o senhor com as próprias mãos. Levou quase 8 anos, mas ele achou. Nenhuma das pessoas sumidas estava na seita. E mais, Jerry se recusou a falar sobre o que aconteceu quando encontrou o pastor Trent de novo. Tudo o que dizia era que Trent era um homem de Deus e que, onde quer que nossos entes estivessem, estavam em um lugar melhor. A teoria do papai é que o Trent acolhia vítimas de violência. Já ouviu falar de igrejas itinerantes fazendo algo parecido muitos anos depois. Acho que concordo com o papai. Trent ajudava pessoas a escapar de situações ruins. Talvez o pastor Bake até soubesse. E era isso que ele queria dizer com o diabo, porque talvez aquelas pessoas estivessem no fim da linha. Mas mesmo que isso seja verdade, mesmo que Trent tenha levado essas pessoas para uma vida melhor, arrepia pensar no que pode ter acontecido. Por que o Jerry tinha assassinato nos olhos toda vez que saía em busca daquela igreja e quando finalmente encontrou o pastor Trent, voltou um homem mudado? A gente nunca fala do porquê. Uma coisa meu pai e eu sabemos. O que aconteceu entre Jerry e o pastor Trent colocou o verdadeiro temor de Deus nele. Achei bizarro. Mas pelo menos nesse caso, o líder da seita estava tentando fazer uma coisa boa, ajudar as pessoas. Não sei, né? Porque também o cara fala que ninguém mais estava na seita quando ele acabou encontrando esse pastor Trent. Então, onde é que será que essas pessoas estão? Será que elas morreram? Será que ele matou elas? Sei lá, né? Vibe seita. E vamos para a terceira história. Isso aconteceu quando eu tinha 17 anos e ainda rola hoje. Aos 17, eu me sentia perdida, presa no emprego que detestava, com colegas que não gostavam de mim por causa do meu jeito de falar mais certinho. Achavam que eu era riquinha. Era uma sexta, a fábrica que eu trabalhava tinha meio expediente e eu passava o resto do dia vagando pela cidade. Tinha sido um dia pesado de zoação sem parar. Eu no limite. Rodei a cidade procurando um emprego novo. Centros de recrutamento da polícia, exército, marinha, aeronáutica e até a Cruz Vermelha. Eu só queria fugir. Depois de horas, eu tinha uma sacola de panfletos e ainda sem ideia do que fazer. Virei a esquina e vi uma placa. Lembro como se fosse hoje. Teste de personalidade grátis. Curioso sobre você? Entre.
Olhei o prédio e vi a placa grande Igreja da Cientologia. Mas tinha curiosidade mórbida. Tinha ouvido histórias de horror. Mas o Tom Cruise era meu ator favorito e parecia com a vida em ordem. Entrei. Uma moça simpática me recebeu. Perguntou como eu estava e no que podia ajudar. Pedi para falar com alguém sobre a igreja e o teste. Claro, com prazer. Sente-se, que já chama alguém. Logo apareceu um senhor, Alan, chefe do centro da minha cidade. Levou-me para uma sala. Conversamos, contei minha infelicidade com a vida, o trabalho, os problemas. Ele parecia genuinamente preocupado, querendo ajudar. Topei fazer o teste. Ele me entregou e saiu, dizendo para entregar na recepção ao terminar. 2 horas depois, terminei. Sem brincadeira, eram umas 500 perguntas sobre tudo. Entreguei, a recepcionista disse que levaria um tempo para processar. Nesse meio, o Alan pediu que me levassem ao cinema deles para ver um filme. Achei que seria uma sala velha com TV, mas não, era um cinema mesmo para umas 50 pessoas. Telão. Estranho estar sozinha no cinema da Cientologia, mas ok. Sentei, passaram um filme de uns 30 minutos com o narrador falando de sensações estranhas e atuações meia-boca. Lembro da parte sobre duvidar de si. Saber que trancou a porta, mas voltar para conferir. Em certo ponto, falou como um evento com sua mãe grávida poderia afetar a sua vida negativamente. Por exemplo, sua mãe passou mal num voo, então agora você tem medo de voar. Parece absurdo, mas de certo modo fez sentido para mim. Acabou o filme. Fui ao escritório do Alan. Resultados. Eu era extremamente deprimida. Uma das pessoas mais desmotivadas que ele já viu. Sem pensamento cognitivo. Um desperdício de talento. Isso me abalou. Claro, né? Claro, ele disse que podia ajudar. Me deu uns 4 livros e um DVD e disse para eu ler e assistir antes do curso. Perguntei, que curso? Ele disse que me inscreveu no curso no centro. Me convenceu de que, se eu não fizesse, minha vida ia desandar. Me fez pagar uma grana pelo curso. Eu receberia e-mail com a data dali a um mês. Saí correndo, fui para casa e comecei a ler. Isso foi no fim de semana. Me tranquei no quarto, li e reli os livros, vi o DVD várias vezes. Na semana seguinte, comecei a tomar notas sobre mim e minha família. Mandava e-mails para o Alan com dúvidas. Comecei a ressentir minha mãe. Passei a crer que tudo de ruim era culpa dela. Passei a tratá-la muito mal, xingando e ignorando. Quando escrevi para o Alan sobre minha mãe, ele disse que ela era a causa dos meus problemas e sugeriu que eu considerasse desconectar dela. Eu levei a sério, planejei cortar laços. Uma semana antes do curso, desenvolvi um complexo de Deus com todo mundo. O que eu li dizia no que eu poderia me tornar. Via minha família abaixo de mim. Virei alguém realmente rancorosa. Dias antes, meus pais me confrontaram preocupados. Revistaram meu quarto. Meu pai pegou todos os livros e o DVD. Eu surtei, gritei, xinguei, disse horrores, falei que ia embora e nunca mais veria eles. Horas de briga e choro. No fim, me convenceram de que a igreja era um lugar ruim. Disseram que, se eu era tão infeliz no trabalho, devia ter falado. Verdade. Até hoje não acredito que, em vez de falar com eles, corri para a Cientologia. Naquela noite, depois da discussão, sentaram comigo e me confortaram. Eu não acreditava. Depois de como tratei eles por 3 semanas, ainda se importavam. No dia seguinte, escrevi para o Alan dizendo que não voltaria. Ele respondeu rápido, perguntando por quê. Se era por causa da família, se eu estava sendo forçada. Ignorei. Os e-mails das semanas seguintes foram insanos. Deixe sua família agora e fique na igreja. É tudo por causa da sua mãe. Não me surpreenderia ler no jornal que você acabou morrendo por suicídio. Tenho certeza de que ele passou de todos os limites, mas segui ignorando. O e-mail mais estranho veio em código binário, 0s e 1s. Usei um tradutor, voltou como letras e números misturados, sem sentido. Acabei bloqueando. Mesmo assim, não parou. 2 ou 3 vezes por ano, recebo e-mail da igreja, perguntando como estou ou sobre minha família. Bloqueio na hora, mas aparece remetente novo. Sempre alguém dizendo que ouviu o meu caso e está preocupado. Escrevo isso porque recebi outro e-mail dia desses. Fica de alerta. Por favor, eu imploro, não vá à igreja da Cientologia.
Se conseguiram me transformar em uma pessoa rancorosa em poucas horas, o que não fazem em meses ou um ano? Se alguém souber como bloquear geral esse pessoal do meu e-mail, me avisa. E se você tá perdido, triste, abalado, fale com a sua família, amigos ou um médico. Quando a gente tá no fundo do poço, não deixe os outros te transformarem em um monstro. Aprende comigo. Depois disso, busquei ajuda e hoje sou feliz e confiante. Ah, e Alan, se por acaso você lê isso, você me virou contra a minha família. Pelo seu bem, tomara que a gente nunca se encontre. Babado isso também. E essa parada da cientologia é bizarra, né? Eu não sei muitas coisas sobre a cientologia. Eu não sei se eles se tratam como uma religião mesmo, acho que sim. Mas sei dessa parada do Tom Cruise. E, inclusive, que ele não conversa com a filha dele. Tem uma coisa assim, né? Mas essa é uma prática muito comum de seitas, né? Afastar as pessoas da família para poder ser mais fácil de manipular a pessoa mesmo. Então, olha como o que eu falei antes faz sentido aqui nessa história. A menina, a moça, tava super infeliz com a vida dela, com o trabalho dela, com amigos, enfim. E isso tornou ela completamente vulnerável a um predador desses líderes de seita que consegue, né, que são extremamente carismáticos e te falam o que você quer ouvir para você entrar na seita. Mas cuidado, gente. Novamente eu falo, não entre em seitas. Eu nem sei se no Brasil tem muita história de seitas. Se tem seitas, assim, vou pesquisar. Mas enfim, não entre em seitas. Não entrem em seitas aqui no Brasil e não entrem em seitas em nenhum lugar do mundo, pelo amor de Deus. E essas foram as histórias de hoje, relatos sobre seitas que eu amo. Inclusive, essa semana eu já postei aqui um vídeo no YouTube sobre o filme de terror Opus, que é um filme sobre seita e tem uma relação ali com uma suposta seita do Jared Leto. Enfim, expliquei tudo nesse vídeo, vou deixar aqui pra vocês assistirem. E eu volto com mais vídeos na semana que vem. E se você chegou até aqui e não deixou seu like ainda, deixa seu like e se inscreve aqui no canal para mais conteúdos assim. Aproveita também, deixa um comentário falando o que você gostaria de ver por aqui. E é isso. Beijos aterrorizantes e até o próximo vídeo.